Convidá-los a abrir as suas Bíblias para o livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Eu fui bastante desafiado com esse texto essa semana. Deus tem falado bastante ao meu coração. E minha oração foi para que Deus fale ao coração de todos vocês também nessa manhã. Amém. 2 Coríntios, capítulo 4. A ideia hoje é a gente trabalhar uma perspectiva, uma nova perspectiva bíblica. Quando eu era criança, eu lembro de alguns episódios que aconteceram na minha vida. Minha infância foi muito boa. Agradeço a Deus pela minha infância. E eu lembro de algumas brincadeiras que eu fazia. E uma delas era de trabalhar. Todo mundo já brincou de trabalhar, né? Até você descobriu o que é trabalhar mesmo. E eu lembro que uma dessas brincadeiras era de supermercado. Douglas, eu sou muito bom como caixa de supermercado. E eu lembro que chegava na hora do almoço, eu descia na cozinha, preparava uma marmita, enrolava essa marmita num pano, colocava uma colher e subia para o quarto para comer. Eu ia comer marmita naquele dia. E eu trabalhava como caixa de supermercado e na hora do almoço eu tirava minha hora de almoço mesmo, para comida fresquinha ali. Hoje eu sou adulto. Eu não fui caixa de supermercado, mas eu descobri que você não pode tirar o resto da tarde de hora de almoço, que nem eu fazia quando eu era criança. Eu sei também que hoje você não pode repetir a marmita, né? Só leva uma, não tem como você descer na cozinha e encher de novo, acabou, né? Eu descobri também que trabalhar não é tão agradável que nem era quando criança, né? Que você podia, agora que você cansava, você parava. A idade fez com que a minha perspectiva sobre o trabalho mudasse. Um outro episódio, eu lembro do meu pai batendo na porta do banheiro para eu sair do banho logo. Eu lembro do meu pai apagando as luzes na casa quando você saía de um cômodo e brigando porque você deixava aceso. Eu lembro do meu pai brigando porque eu deixava a TV ligada e ia pro quarto. E eu pensava, mas eu vou voltar daqui a pouco. Por que eu vou desligar a TV? Hoje, quanto adulto, eu descobri que o carteiro não é nosso amigo. E ele traz um papelzinho que tenta roubar o seu dinheiro. Geralmente é da Copel. Né? E agora eu entendi o porquê meu pai fazia tudo aquilo. A minha responsabilidade financeira mudou a minha perspectiva também. Quando eu era criança, eu lembro da minha mãe e do meu pai o tempo todo falando: cuidado, você vai se machucar, não sobe aí, você vai cair. Né? Não pula, não faz isso, não faz aquilo. E eu lembro que eu pensava, mulher, me deixa ser livre. Foi aí que eu perdi o dente do siso. E eu lembro que agora como adulto, como pai, eu vejo que é a mesma coisa. Principalmente minha filha, que é bem agitada, e a gente fica em cima, não pula, não faz isso, não faz aquilo. A minha perspectiva enquanto pai foi transformada. Por que eu estou falando todo esse cenário? Eu quero hoje que a gente olhe na perspectiva bíblica, a perspectiva do cristão. Eu quero trabalhar com vocês hoje o texto do apóstolo Paulo e mostrar para vocês como a perspectiva do apóstolo Paulo sobre a vida mudou. Ele para de olhar para as circunstâncias e ele começa a olhar através de uma nova perspectiva. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler do versículo 16 ao 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Versículo 16 diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, depois dele escrever a sua primeira carta para a igreja de Corinto, a gente vê que falsos mestres chegaram naquela igreja e eles começaram a ensinar um evangelho diferente. E eles começaram a acusar o apóstolo Paulo de obter lucro sobre o evangelho. Paulo, quando vê essa situação, ele chega aí para Corinto, para a igreja, onde ele fundou, vale lembrar que foi ele que fundou aquela igreja, e ele descreve que aquilo foi um sentimento de tristeza. Ele foi insultado publicamente.
O apóstolo Paulo, fundador daquela igreja, quando ele volta para ver a situação que está acontecendo, ele é humilhado pelos falsos mestres e ele não é defendido pela sua igreja. O apóstolo Paulo não foi defendido por ninguém, ele foi colocado como um mentiroso. E aqueles profetas que estavam ensinando, aqueles falsos mestres, que estavam ensinando, eles acusam o apóstolo Paulo de fazer o que eles estavam fazendo. O apóstolo Paulo volta para Éfeso, de lá ele escreve uma carta severa para aquela igreja, corrigindo esses erros, e ele fica na ânsia por uma resposta. O apóstolo Paulo não sabe qual foi a resposta. Tito é quem vai trazer a resposta para ele. O apóstolo Paulo sabia que dentro daquela igreja tinha pessoas boas, tinha pessoas que estavam do lado dele, mas a grande maioria estava contra. Quando o Tito volta com a resposta foi justamente essa: o povo se arrependeu. E ele fica feliz com a resposta. Então ele escreve a segunda carta, onde o Paulo sabe que dentro daquela igreja ainda tinha grupos rebeldes. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre a sua alegria, o apóstolo Paulo vai falar sobre as correções e vai instruir aquela igreja novamente. O apóstolo Paulo aproveita essa carta para defender o seu apostolado também. Não somente para corrigir a igreja, mas defender o seu apostolado, mostrar qual é a perspectiva dele sobre a palavra de Deus. Paulo foi caluniado, Paulo foi ofendido, Paulo foi humilhado, Paulo sofreu na mão daqueles que ele amava. Paulo sofreu na mão daquela igreja cujo ele foi o fundador. Aquela igreja que ele apresentou a Cristo para aquelas pessoas. Como que você se sentiria na posição de Paulo? A igreja que você fundou, que você investiu seu tempo, que você chorou, que você orou, que você teve o tempo todo à frente dela, agora ela se rebela contra você, ela te humilha, ela te ofende. Qual seria a sua perspectiva? Eu creio que essa foi a perspectiva de Paulo no primeiro momento. Só que Paulo, quando ele começa a olhar através da lente de Deus, ele vai ver que a perspectiva dele é transformada. E é sobre essa transformação, essa nova perspectiva espiritual que Paulo tem, que eu quero falar com vocês hoje de manhã. Mas antes vamos orar. Pai, somos muito gratos pela sua palavra, que vai falar com os nossos corações nessa manhã, ó Pai. Peço perdão pelos meus pecados, peço que o Senhor possa me usar como um vaso seu. Não quero receber a glória, ó Pai, a glória é somente sua. A palavra é somente sua, o testemunho de Paulo foi somente para o Senhor. Deixe o seu Espírito Santo falar conosco, ó Pai. Preencha as nossas necessidades conforme a sua vontade. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Versículo 16, Paulo começa com um conselho. Por isso, não desanimamos. Aquele apóstolo que passou tudo aquilo começa com uma frase de por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É isso que diz lá no versículo 16. Qual seria o primeiro conselho do apóstolo Paulo aqui? Não desanime. A palavra grega para desanimar ali, ela significa não se canse, não fique desencorajado, não haja com maldade. Por que Paulo disse isso? Desanimar do quê? O que Paulo está falando dentro do contexto aqui do capítulo 4? O apóstolo Paulo está falando que o poder só pode vir de Deus. Aliás, o poder é Deus, só vem de Deus. Então Paulo está escrevendo que ele não prega por ele mesmo. O que ele prega, a mensagem que ele prega não é dele. A mensagem que ele prega é de Deus. Paulo nunca quis a glória de Deus. Os falsos profetas queriam, mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo vem falando que aquilo que ele prega, aquela mensagem que ele prega, é a mensagem de Deus. Tanto que no capítulo 4, versículo 5 de 2 Coríntios, ele diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Paulo nunca pregou para a glória dele. Paulo sempre pregou para a glória de Deus. Ele pregava com a consciência limpa. No versículo 7 do capítulo 4, o apóstolo Paulo faz uma metáfora. E eu achei incrível essa metáfora. Está escrito assim no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
temos um tesouro. O que o apóstolo Paulo está falando? O que é o tesouro do apóstolo Paulo aqui? Seria o Evangelho de Jesus Cristo, a aliança do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode ler isso no capítulo todo, você vai chegar que dentro do contexto desse tesouro é o Evangelho, é a palavra de Jesus Cristo. E nós temos esse tesouro. O apóstolo Paulo está afirmando que ele tem esse tesouro. E esse tesouro está guardado em vasos de barro. Essa metáfora do vaso de barro é muito interessante, porque naquela época o vaso de barro era muito barato. Ele era frágil, era fraco, era feio, mas era barato. Então muitas pessoas tinham acesso a esse vaso de barro. Eles usavam esses vasos de barro até como banheiro dentro da própria casa. Então o que eles faziam? Eles pegavam todos os bens que eles tinham, dinheiro, joias, documentos importantes, e escondia dentro desse vaso de barro. Porque se um ladrão viesse para roubar a casa, ele iria levar as coisas bonitas da casa. Ele iria levar as coisas de valor da casa. Jamais um vaso de barro, o vaso da lojinha de 99. Aquele vaso de barro guardava dentro dele um grande tesouro. Olha o que o apóstolo Paulo acabou de falar. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Essa metáfora que o apóstolo Paulo fala, ele sabia que a igreja de Corinto ia entender. O apóstolo Paulo se coloca como um vaso de barro. Ou seja, somos frágeis, somos inúteis, somos substituíveis. Mas o tesouro que tem dentro do vaso de barro, que é a aliança do Evangelho de Jesus Cristo, é o grande tesouro. O apóstolo Paulo está trazendo a glória de Deus. Versículo 7, a parte B, fala: porque a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A glória de Deus e não nossa. Não é o que eu faço que importa, mas é o que foi feito que importa. É esse tesouro que muda a minha perspectiva. O apóstolo Paulo, ele tinha consciência do que é o tesouro. O tesouro principal é a glória de Deus, através do Evangelho, através da aliança. E quando a gente chega nos versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo ele começa a falar: em tudo somos atribulados. Paulo foi atribulado. Só que nota as palavras dele: porém não angustiado, versículo 8. E ele fala outro adjetivo: perplexo. Porém não desanimado. Perseguidos, porém não desamparados. Porém, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Paulo foi atribulado, perplexo, perseguido e abatido. A gente vê que Paulo sofreu. A gente vê que toda aquela circunstância fez com que Paulo sentisse o peso daquela tristeza. Todas aquelas acusações, toda aquela calúnia fez com que ele se sentisse dessa forma. Veja o que esse homem passou. Se vocês puderem ir comigo lá em 2 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos lá. 2 Coríntios 11, 22. O apóstolo Paulo continua falando sobre gloriar-se. No versículo 22 ele diz assim, capítulo 11, versículo 22, são hebreus? Também sou, também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. E aqui o apóstolo Paulo agora vai começar a descrever um pouco do que ele passou. Note comigo. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Versículo 28. Além das coisas interiores, há o que sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas.
Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. Paulo passou tudo isso, e qual foi a conclusão do apóstolo Paulo? Irmãos, olha o que esse homem passou, olha a perspectiva que esse homem tinha do tesouro que ele carregava dentro dele. Atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Perseguido, só que jamais desamparado. Abatido, só que jamais destruído. Por que que Paulo tinha essa perspectiva de que mesmo sofrendo, valia a pena? Porque ele entendia que o tesouro que ele tinha dentro dele era para a glória de Deus. E é por esse motivo que no versículo 16 ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. É por isso que eu não me canso, porque o tesouro que tem dentro de mim vale muito mais do que todo o meu sofrimento. Porque a glória de Deus é muito mais importante do que a minha vida. O apóstolo Paulo teve uma perspectiva transformada. É por isso que ele não desencoraja. Porque quando Jesus é o foco, a minha glória não importa. Porque quando Jesus é o foco, o meu bem-estar não importa. Porque quando Jesus é o foco, essa vida não importa. Somos vasos de barro que guardam um grande tesouro. O grande tesouro é a palavra de Deus, o Evangelho, o sacrifício de Cristo, a nova vida, o Espírito Santo que habita em nós. Paulo tinha todos os motivos para desistir. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos para desanimar. Mas o que ele faz? Sabe o que ele disse? Versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Irmãos, corromper aqui não está relacionado ao pecado. Não é se corromper com o pecado. Muito pelo contrário, é destruir, é consumir, é perecer, é morrer. Mesmo que o homem morra, mesmo que a minha carne morra, mesmo que eu morra, mesmo que eu seja destruído, mesmo que eu pereça, mesmo que a idade chega, mesmo que as minhas condições físicas não me ajudem mais, não desista. Esse é o conselho do apóstolo Paulo aqui. Essa carne, ela pode ser destruída, mas não é para a gente desistir. Não era para aquela igreja desistir. Porque o tesouro que habita dentro do nosso coração, o Espírito Santo, o poder do Evangelho, é muito maior. A glória de Deus é muito maior. A luta renova o homem interior. As dificuldades, os problemas da vida renova o ser. A luta renova o caráter. A luta renova a minha perspectiva espiritual. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele olhava para o lado espiritual nas dificuldades. O apóstolo Paulo ele não olhava para a situação, ele estava olhando para Cristo. O apóstolo Paulo permitiu mudar a sua perspectiva. E qual que foi o resultado disso? Uma vida confiante. Não sem dores, mas confiante. A primeira lição que a gente aprendeu com o apóstolo Paulo, no versículo 16, é que a minha perspectiva espiritual só será transformada quando eu conseguir enxergar o lado espiritual dentro das dificuldades. Enquanto eu não conseguir ver o que Deus tem feito na minha vida, espiritualmente falando, dentro das dificuldades, a minha perspectiva não vai mudar. Eu vou continuar sofrendo. Eu vou continuar carregando as lutas e as dificuldades. Então eu preciso olhar na perspectiva espiritual de que mesmo dentro das dificuldades, Deus está trabalhando na minha vida. A segunda lição que a gente aprende já no versículo 17 é que a minha perspectiva espiritual só será transformada quando eu conseguir enxergar a eternidade, mesmo nas pequenas coisas. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória,
acima de toda comparação. Você lembra do que o apóstolo Paulo falou, né? A prisão, os açoites, os naufrágios, as calúnias, fome, sede, frio, nudez. Ele chama isso de leve e momentânea. O apóstolo Paulo está chamando tudo o que ele passou de leve e momentânea tribulação. Leve, sem peso, insignificante. É isso que significa essa palavra aqui. Momentânea, rápido. A pressão que o apóstolo Paulo passou, as dificuldades que o apóstolo Paulo passou, ele chama de leve e momentâneo. A palavra tribulação aqui é a mesma palavra que descreve a grande tribulação em Mateus capítulo 24. É leve e momentâneo. Tudo que o apóstolo Paulo passou, ele chama de uma insignificante pressão. Sabe por que é leve e insignificante? Porque a consciência de se manter fiel a Deus em meio à dificuldade é tão grande que não tem espaço para o sofrimento. A consequência de se manter fiel a Deus, mesmo na dificuldade, não tem comparação. É o que ele fala isso. Porque a leve e momentânea tribulação produz o quê? Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Essa leve e momentânea tribulação que o apóstolo Paulo fala, ele considera como nada comparado à eternidade. O apóstolo Paulo não considera o seu sofrimento como nada comparado com a glória do Senhor. O apóstolo Paulo não considera como nada o sofrimento nessa terra comparado à glória eterna. A fidelidade do apóstolo Paulo renderá para ele no céu galardões incomparáveis comparado ao que ele passou aqui. Paulo estava olhando para uma perspectiva através da eternidade. O apóstolo Paulo estava olhando lá na frente, na vida que virá. O apóstolo Paulo não estava preocupado com a vida aqui, ele estava preocupado com a vida lá. Passar fiel pelos problemas na vida aqui iria oferecer para ele galardões celestiais na eternidade. Olha a perspectiva desse homem. Nos versos 1 a 5 do capítulo 1, ele diz assim, do capítulo 4 ainda, do capítulo 5, sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas no céu. Não importa se eu morra, não importa se o meu corpo se corrompa, não importa se a velhice chega, não importa o que aconteça com esse corpo, Deus me ressuscitará. E lá na eternidade, o corpo que eu vou receber, ele não é feito por mãos humanas, ele é feito por Deus. E é um corpo transformado. Essa terra, essa casa, é pecaminosa. No capítulo 5, esses próximos versículos, o apóstolo Paulo vai colocar a sua visão sobre estar no corpo. Note comigo o versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Paulo odiava o pecado. Ele fala que dentro desse corpo ele gemia. Ele descreve como um pecado. Paulo não queria pecar mais. A gente vê que o Paulo chegou na perspectiva de que ele não queria mais viver dentro desse corpo pecaminoso. E ele sabia que toda a dor, todo o sofrimento que ele tinha nesse corpo, na vida que viria seria cessado. Ele receberia um corpo transformado. Então para ele não importava, desde que ele parasse de pecar dentro desse corpo. O apóstolo Paulo não reclama do sofrimento. O apóstolo Paulo não reclama da dor. O apóstolo Paulo reclama do pecado. Olha a perspectiva desse homem sobre o pecado. A habitação celestial é para aqueles que forem encontrados vestidos e não nus. É o que ele fala aqui. Isso significa para aquele que tem o tesouro dentro do vaso de barro. Aquele que entendeu o poder do evangelho. Aquele que se revestiu com o poder de Cristo. Esse poderá desfrutar de uma vida transformada no céu. Isso significa que a esperança é para o salvo em Cristo. Essa esperança de ser transformado é para o salvo. E como salvo em Cristo, nós devemos, assim como o apóstolo Paulo, odiar o pecado. Assim como Paulo, nós temos que ter a nossa visão transformada na perspectiva celeste.
sabendo que enquanto estiver nesse corpo, o pecado me corrompe, mas lá no céu serei transformado. Como consequência do meu pecado, muitas vezes eu vou sofrer. Mas mesmo sem ser consequência do meu pecado, eu também vou sofrer. Versículo 4, ele continua. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, o quê? Gememos, angustiados, não por querermos sermos despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Não é que queremos a morte, o apóstolo Paulo jamais está falando isso, mas ele quer a vida. O apóstolo Paulo quer a vida eterna, ele anseia. A perspectiva do apóstolo Paulo está na eternidade. O apóstolo Paulo está olhando para a eternidade nas pequenas coisas da vida. Essa perspectiva do apóstolo Paulo olhando para a eternidade transforma toda a visão dele, a forma com que ele vai caminhar nessa vida. O apóstolo Paulo ele quer se revestir da vida eterna. E dessa forma ele vai caminhando para o alvo, não é isso que ele fala? O apóstolo Paulo não queria mais viver no pecado, o apóstolo Paulo queria receber a vida. Olha a esperança desse homem, olhando para a vida eterna que viria. E ele finaliza no versículo 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Isso é de mim? Vem de mim mesmo? Não. Esse sentimento foi dado pelo próprio Deus. Minha perspectiva espiritual só vai ser transformada quando eu conseguir enxergar a eternidade mesmo nas pequenas coisas. Último ponto. Minha perspectiva espiritual só será transformada quando eu conseguir confiar na palavra de Deus e no meu Senhor mais do que nas coisas que eu consigo ver. Olha o versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Normalmente a gente tem a tendência de que se eu tenho um trabalho, e esse meu trabalho é visível, eu confio nele. Se eu tenho dinheiro, e esse dinheiro é visível, eu confio no dinheiro. Se eu tenho um remédio, e esse remédio é visível, eu vou confiar no remédio. Se eu tenho a minha casa, e a minha casa é visível, eu vou confiar na minha casa. Geralmente eu vou confiar nas coisas que eu consigo ver. Geralmente eu vou confiar nas coisas que eu consigo tocar. Geralmente eu vou confiar em mim mesmo, nas minhas forças. Porque ter fé significa que eu vou confiar naquilo que eu não vejo. E o apóstolo Paulo, ele acabou de dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. A minha casa, o meu dinheiro, o meu corpo, as minhas forças são temporais. Mas a palavra de Deus, as promessas de Deus, são eternas. E essa eu não posso ver, não é visível. É algo que eu tenho que depositar a minha fé. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não confiava nas coisas temporais, ele confiava em Deus. E ele instrui aquela igreja a não confiar na mesma coisa e confiar em Deus. A perspectiva do apóstolo Paulo foi transformada. Geralmente aqui nessa terra eu tenho a tendência de ficar desesperado. Eu estou doente, eu não tenho dinheiro, a minha casa caiu o telhado, eu não tenho forças, eu estou com problemas. E a gente vai confiar nas nossas forças mais do que confiar na palavra de Deus, do que confiar no nosso Senhor, aquele que habita em nosso coração. A minha perspectiva espiritual só será transformada quando eu conseguir confiar na palavra de Deus e no seu Espírito mais do que no que os meus olhos veem. Irmãos, o desafio nessa manhã é a gente pensar como o apóstolo Paulo. Aonde está a sua perspectiva? O que você tem passado na sua vida? Aonde você está olhando? Os problemas que nós passamos. Irmãos, todos nós temos problemas. Não é uma mensagem enviada pelo Espírito Santo para falar, olha, Deus falou com o meu problema. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos dores. Todos nós temos sofrimento. O apóstolo Paulo descreveu uma lista de problemas que ele tinha. Problemas que ele tinha passado. A pergunta é, onde está a sua perspectiva dentro do problema?
Aonde está a sua perspectiva na luta do dia a dia? O apóstolo Paulo dá 3 novas perspectivas para a gente poder caminhar nessa terra. As dificuldades, os problemas, as lutas vão acontecer mesmo. Esse homem que pregava o evangelho como pregava, vivia o evangelho como vivia, passou por tudo isso. Eu sou melhor que ele? Você é melhor que ele? Aonde está a sua perspectiva nessa luta? Aonde está a sua perspectiva nos problemas, nas dificuldades? O apóstolo Paulo, ele escreve para aquela igreja mudando a perspectiva dela. E nós? Não serve para nós? No nosso caminhar cristão, nas dificuldades da luta, dos problemas, não temos que mudar essa perspectiva também? Não podemos ser desafiados pela palavra de Deus e passar a ter essa confiança inabalável que o apóstolo Paulo tinha? A gente sabe que pouco depois ele foi decapitado. Ele sabia que ele ia morrer. Ele passou a maior parte do seu ministério preso, sofrendo na cadeia. E ele teve essa perspectiva transformada. Paulo me passa, quando eu leio os textos dele, uma paz. Porque a paz dele está em Cristo. A confiança dele está em Cristo. Em todo momento que você passa pelos textos do apóstolo Paulo, você vai ver que ele não se importa de morrer mais. Aquele homem que perseguia a igreja, que perseguia Cristo, ele está disposto a morrer por Cristo. Porque ele sabe o que tem na vida eterna. Irmãos, a gente não sabe o que tem na vida eterna. Eu posso falar por mim. Eu não sei o que tem na vida eterna. Porque qualquer coisa é motivo para eu reclamar. Qualquer coisa na minha vida é motivo para eu reclamar. Semana passada eu estava com fome. E eu cheguei em casa, a gente estava na rua, a gente foi fazer algumas coisas na rua. E quando a gente chegou em casa, a Zélia olhou para mim e falou que ia fazer macarrão. Eu gosto de macarrão. Mas não com fome. Não só macarrão. Né? Não vai ter carne? Não vai ter um negócio mais sustância? Né? Só macarrão? Ela é macarrão, prepara, vou fazer macarrão. E eu morrendo de fome. Eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito emborrecido por conta de um macarrão. Esse é só um exemplo. É insignificante. Na semana anterior eu perdi minha garrafinha. Eu até dei testemunho na quarta-feira da garrafinha que eu perdi. Eu fiquei muito frustrado porque eu perdi a minha garrafinha. Era só uma garrafa. Deus ainda foi fiel e me devolveu a garrafa. Né? Deus foi amoroso comigo, teve compaixão de mim, no meu sentimento, e ainda consegui recuperar a garrafinha. Mas era só uma garrafa. Quantas vezes a gente se frustra nessa vida com coisas insignificantes? Com problemas insignificantes? Você sabe por que a gente se frustra com as coisas insignificantes dessa vida? Porque a gente não tem essa perspectiva. Porque a gente não permitiu que Deus transforme nossa perspectiva de vida. E a gente reclama por coisas insignificantes. Por problemas insignificantes. Irmãos, a idade vai chegar, o seu joelho, como o meu, vai para o beleléu, a coluna do seu José, né, seu José? Vai para o beleléu, vai chegar para todos nós, não tem escapatória. Mas sabe qual que é a sua perspectiva? Qual a sua perspectiva deve ser? Esse corpo é corrompido. Porque cabe. Lá na eternidade, para onde eu vou, porque eu tenho essa certeza, lá tudo vai ser diferente. A vida aqui na Terra, ela é temporal. Ela vai passar por um tempo. Mas eu preciso, enquanto caminhar aqui nessa vida, para ter paz, essa paz que o apóstolo Paulo tem, é permitir 3 coisas na minha vida. Primeiro, ver o lado espiritual nas lutas. Segundo, olhar para a eternidade mais do que a vida aqui nessa terra. Terceiro, confiar no que eu não consigo ver, mais do que nas coisas que eu consigo ver. Dessa forma, talvez fique mais fácil o caminhar aqui. Talvez eu consiga passar pelas lutas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave. Não significa que não vai ter. Lembra? O apóstolo Paulo deu 4 adjetivos lá atrás sobre a vida. Ele ficava perplexo, ele ficava angustiado,
só que Deus estava com ele em todos os momentos. O apóstolo Paulo sabia que ele confiava que o Senhor Jesus estava com ele, dando força. Essa era a perspectiva do apóstolo Paulo. Quer mudar a sua perspectiva? Então, permita essas 3 lições na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, primeiro de tudo, nos perdoe. Nos perdoe porque nós vivemos a nossa vida olhando para essa perspectiva do mundo. A gente sempre olha para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades, mais do que para o Senhor. Nós sempre permitimos que as circunstâncias da vida moldem o nosso caráter, o nosso viver, o nosso caminhar aqui. Pai, nós vamos sofrer. O pecado escraviza. E nós vamos passar por dificuldades aqui mesmo, nós sabemos disso. O problema é que nós perdemos a perspectiva do céu muito fácil, Pai. Nos perdoe por isso. Sem o Senhor, ó Pai, nós não podemos ter a nossa perspectiva transformada. Sem o Senhor, nós não podemos ter a nossa perspectiva mudada. Nos ajude, ó Pai, a ter a perspectiva do apóstolo Paulo para a vida. Nos ajude, ó Pai, assim como o apóstolo Paulo, ter essa confiança de que a vida temporal aqui, ó Pai, ela é insignificante comparada à vida eterna que foi oferecido em Cristo Jesus para todos nós que o aceitamos como Senhor e Salvador, ó Pai. Sem a sua força, sem o seu guiar, ó Pai, nós não conseguimos ter essa visão transformada. Irmãos, meu desafio para vocês é que vocês olhem para o Senhor agora, falem com Ele e peça para Ele transformar a sua vida. Eu vou convidar o Léo para vir no piano, dedilhar um hino, enquanto eu dou uns 2 minutos para vocês orarem para o Senhor, pedindo para que essa perspectiva na sua vida seja transformada. Que você possa olhar para a vida aqui como o apóstolo Paulo olhava para a vida dele aqui. Olhando para o céu. O primeiro hino que nós cantamos hoje foi olhando para Cristo. O apóstolo Paulo entendia que a perspectiva dele só podia ser transformada através do Senhor. Você quer ter a sua perspectiva transformada nessa manhã? Olhe para Cristo. Olhe para a eternidade. Pare de olhar para as circunstâncias da sua vida e olhe para a palavra de Deus. Pare de confiar em você mesmo. Pare de confiar nas coisas que você vê. Confie em Deus. Lutas, problemas, dores, dificuldades vai ter mesmo. Faz parte do processo. Mas Deus quer que você olhe para Ele, confiando que vale a pena. Lá na eternidade, o tesouro que nos aguarda é muito maior se nós formos fiéis na vida aqui. Ore para Deus agora nesse momento, pedindo para que Deus transforme a sua perspectiva. Fale com o Senhor. Somos gratos pela sua palavra que é viva e eficaz e fala conosco, Pai. Transforme as nossas perspectivas. Nos faça olhar para a vida como o apóstolo Paulo olhava para a vida dele, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. O mundo vai chamar a gente de louco. O mundo vai olhar a gente preocupado com a vida que virá, mais do que com a vida aqui, eles vai chamar a gente de louco. Mas olha o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Se eu sou são, é para o mundo. Mas louco, eu sou para Deus. Viver nessa perspectiva é porque eu sou para Deus. Amém? Uma oração silenciosa
e nós estamos dispensados para essa primeira parte desse momento.